O CEO milionário demitia todo mundo, até que uma jovem teimosa virou a vida dele de cabeça para baixo e ele se apaixonou. Você deve ser o patrão que demite as pessoas por WhatsApp. Rafael Montenegro parou no meio do corredor, sua pasta de couro italiano quase escorregando da mão. Aos 35 anos, ele havia ouvido de tudo na Montenegro Construções. Xingamentos sussurrados, reclamações veladas, até mesmo algumas tentativas patéticas de bajulação. Mas nunca alguém havia falado com ele desse jeito no primeiro dia de trabalho. A jovem à sua frente vestia um blazer rosa, que claramente não era seu e segurava uma pasta surrada. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de nervosismo e desafio que ele não conseguia decifrar. Isabela Santos Prazer. Ela continuou, estendendo a mão com mais confiança do que realmente sentia. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Mariana Oliveira, sua assistente há 10 anos, observava a cena com uma expressão entre horror e fascinação. Os outros funcionários fingiam estar ocupados, mas Rafael sentia todos os olhares sobre eles. Rafael Montenegro. Ele respondeu friamente, ignorando a mão estendida. E você deve ser a arquiteta que será demitida antes do almoço. Isabela baixou a mão, mas não desviou o olhar. Que bom. Assim posso usar amanhã para mostrar por que essa empresa está perdendo milhões com decisões burras. Desta vez, até Mariana engasgou. Em uma década trabalhando ali, ela nunca havia visto ninguém falar assim com Rafael Montenegro e continuar empregado. Rafael estudou a jovem por mais alguns segundos. Ela não podia ter mais de 28 anos, claramente vinha do interior. O sotaque mineiro era inconfundível e tinha coragem suficiente para provocar um dos empresários mais temidos de São Paulo. Interessante. Sala de reuniões. 5 minutos, ele disse virando as costas e caminhando em direção ao elevador. Isabela respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pasta com seus projetos. Tinha gastado as últimas economias da família para vir a São Paulo e agora estava prestes a ser demitida por não conseguir controlar a boca. Coragem ou burrice? Murmurou para si mesma. As duas, respondeu Mariana, aparecendo ao seu lado. Mas pelo menos chamou a atenção dele. Em 10 anos aqui, nunca vi isso. Na sala de reuniões, Rafael já estava sentado à cabeceira da mesa, digitando algo no celular. Isabela escolheu uma cadeira do lado oposto, longe o suficiente para não parecer bajuladora, perto o suficiente para não demonstrar medo. Então, Rafael levantou os olhos da tela. Me explique por que não deveria fechar o departamento de arquitetura hoje mesmo. Isabela abriu sua pasta e retirou uma série de documentos organizados. Durante a semana que antecedeu seu primeiro dia, ela havia estudado cada projeto da Montenegro Construções dos últimos 5 anos. Não havia dormido direito há 3 noites. Porque vocês estão deixando 40% de lucro na mesa, ela disse, espalhando gráficos e plantas pela mesa. Rafael arqueou uma sobrancelha. Explicação interessante para alguém que acabou de chegar. Olha só isso aqui. Isabela apontou para as plantas de um conjunto habitacional. Vocês estão usando materiais importados em construções populares. Por quê? Existem alternativas nacionais mais baratas que rendem melhor a longo prazo. Ela continuou mostrando cálculos detalhados, projeções de economia, alternativas sustentáveis que ela havia pesquisado. Rafael ouviu em silêncio, mas sua expressão foi mudando gradualmente de irritação para curiosidade. E tem mais. Isabela puxou outro documento. Sustentabilidade não é só moda, é negócio. O governo está oferecendo incentivos fiscais para construções verdes que vocês nem estão considerando. Você pesquisou tudo isso em uma semana? Rafael perguntou, folheando os papéis. Em 3 dias, na verdade. Os outros 4 usei para visitar as obras de vocês e conversar com os pedreiros. Você conversou com os pedreiros? Isabela notou a surpresa genuína na voz dele. Claro, eles são quem realmente constrói. Sabem onde dá problema, onde dá para economizar, onde vocês estão gastando dinheiro à toa. Rafael ficou quieto por um longo momento, estudando os documentos. A proposta estava bem fundamentada. Os números faziam sentido, e havia algumas ideias que ele genuinamente não havia considerado. Mas aceitar a proposta de uma recém-chegada que o havia desafiado publicamente.
Isso era impensável. Interessante, ele disse finalmente, empilhando os papéis e os devolvendo para ela. Mas teoria é uma coisa. Realidade é outra. Você tem 1 mês para provar que isso funciona na prática. Isabela piscou surpresa. 1 mês? 30 dias. Se conseguir implementar essas ideias e mostrar resultados reais, considera o departamento salvo. Se não conseguir... Ele deixou a frase no ar. E se eu conseguir? Ela perguntou. Rafael sorriu. Um sorriso frio, calculista. Se conseguir, talvez eu não a demita por WhatsApp. Isabela levantou da cadeira, juntando seus documentos. Aceito, mas tem uma condição. Você não está em posição de fazer condições. Preciso trabalhar direto com você. Nada de intermediários, nada de filtros. Se vou provar que suas decisões estão erradas, preciso ter acesso total. Rafael hesitou. Trabalhar diretamente com ela significava mais confrontos como o do corredor, mais questionamentos, mais complicações. Feito, ele disse. Mas no primeiro erro, primeira insubordinação, você volta para Minas Gerais no mesmo dia. Isabela estendeu a mão novamente. Feito. Desta vez, Rafael apertou. A mão dela era firme, calejada, mãos que já haviam trabalhado. Quando ela saiu da sala, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Não conseguia entender por que havia aceitado. Talvez fosse curiosidade profissional. Talvez fosse o fato de que fazia anos desde que alguém o havia surpreendido. Ou talvez fosse o jeito como ela olhou para ele, sem medo, mas também sem desprezo. Como se enxergasse algo nele que há muito tempo estava enterrado. 30 dias. Ele daria 30 dias para ela provar suas teorias e para ele provar que estava certo. Como sempre. Dúceos, capítulo 2. Lições de humanidade. Você não pode estar falando sério. Rafael olhou para Isabela como se ela tivesse sugerido que ele vendesse a empresa. Era segunda-feira, seu 5º dia na Montenegro Construções, e ela estava propondo algo absolutamente impensável. Quando foi a última vez que você visitou uma obra? Isabela insistiu, organizando os relatórios que havia preparado durante o fim de semana. Eu tenho engenheiros para isso, supervisores, gerentes. Rafael ajustou a gravata, claramente desconfortável com a pergunta. Mas quando foi a última vez que você foi? Rafael ficou em silêncio. A verdade era constrangedora. Havia parado de visitar as obras há quase 5 anos, quando a empresa cresceu o suficiente para que ele pudesse se concentrar apenas na parte executiva. Mariana entrou na sala com café e aproveitou para se intrometer. Foi na obra do shopping Vila Madalena. Lembro porque você reclamou que a poeira havia estragado seu terno italiano. Obrigado, Mariana, Rafael disse entre dentes. Isabela segurou o riso. 5 anos? Sério? Olha, eu confio na minha equipe. Para que perder tempo? Para entender o que você está vendendo. Isabela o interrompeu. Você toma decisões sobre materiais, prazos, custos, mas não faz ideia de como isso funciona na prática. Rafael se levantou irritado. Eu construí essa empresa do zero. Não preciso de lições sobre construção civil de uma... De uma o quê? Isabela se levantou também encarando-o. De uma caipira, de uma novata, vai, fala. O silêncio foi tenso. Rafael percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Você quer provar suas teorias? Ele disse finalmente. Então vamos, mas se for perda de tempo, seus 30 dias viram 15. 1 hora depois, eles estavam no carro de Rafael, um BMW preto que Isabela achou desnecessariamente chamativo, indo em direção à obra do conjunto habitacional na Zona Leste. Isabela tinha insistido nessa obra específica porque era onde as decisões de custo mais impactavam as famílias que iriam morar ali. Você cresceu em São Paulo? Isabela perguntou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Sim, e você, obviamente não. Ouro Preto. Meus pais têm uma pousada pequena lá. Ela olhou pela janela, vendo a cidade mudar conforme se afastavam do centro. É diferente. Todo mundo se conhece, sabe a história de cada família. Rafael não respondeu, mas algo na voz dela o fez pensar no próprio bairro onde cresceu. Vila Madalena, quando ainda não era gentrificada, quando seu pai português trabalhava em construções e sonhava em ter a própria empresa. Na obra, a recepção foi reveladora. Os funcionários cumprimentaram Isabela pelo nome.
Ela havia passado por ali durante sua pesquisa inicial. Com Rafael, foram respeitosos, mas distantes. Dona Isabela, chamou seu João, um pedreiro de uns 50 anos. Trouxe o patrão para conhecer o trabalho da gente? Trouxe sim, seu João. Queria mostrar para ele aquela situação do revestimento que conversamos. Rafael observou desconfortável, enquanto Isabela conversava naturalmente com os operários. Eles explicaram problemas práticos que nunca chegavam aos relatórios gerenciais. Materiais que demoravam para chegar, ferramentas inadequadas, soluções criativas que eles mesmos desenvolviam no dia a dia. O senhor sabia que eles estão improvisando um jeito mais barato de fazer o rejunte? Isabela perguntou para Rafael. Poderia economizar 15% em todas as obras. Rafael não sabia. Na verdade, ele não sabia de muitas coisas que descobriu naquela tarde. Não sabia que 3 funcionários haviam pedido demissão no mês passado porque não conseguiam pagar transporte até a obra. Não sabia que o engenheiro responsável nunca aparecia para resolver problemas práticos. Não sabia que sua empresa estava ganhando reputação de patrão difícil entre os trabalhadores. No final da tarde, eles subiram até a laje do prédio em construção. O sol estava se pondo, pintando São Paulo de laranja, e a vista era surpreendentemente bonita. Meu avô era pedreiro, Isabela disse, apoiando-se na grade de proteção. Dizia que cada parede conta uma história, cada janela guarda esperanças de uma família. Rafael olhou para ela surpreso pela poetria inesperada. Ele construiu casas a vida inteira. Nunca ficou rico, mas morreu sabendo que havia dado lares para centenas de famílias. Isabela sorriu tristemente. Quando eu era pequena, ele me levava nas obras que ele fazia. Dizia que eu ia entender que construir não é só sobre tijolos e cimento. E você entendeu? Entendi que cada apartamento aqui embaixo vai ser o primeiro lar próprio de alguém. Que tem criança que vai dar os primeiros passos nesses pisos, mãe que vai fazer a primeira janta nessas cozinhas. Ela o encarou. Por isso importa se usamos materiais bons ou ruins. Por isso importa se fazemos direito. Rafael ficou quieto, olhando a obra lá embaixo. Pela primeira vez em anos tentou imaginar as famílias que iriam morar ali. Crianças brincando nos corredores, vizinhos se conhecendo, vida acontecendo nos espaços que sua empresa estava criando. Uma memória antiga surgiu. Seu pai chegando em casa sujo de cimento, cansado mas orgulhoso, contando sobre a família que havia se mudado para um apartamento que ele ajudara a construir. Miguel, ele dizia em português misturado com sotaque, nós não fazemos só casas, fazemos sonhos. Seu avô ainda está vivo? Rafael perguntou. Morreu quando eu estava na faculdade, mas deixou uma regra. Nunca construir pensando só no lucro. Isabela o olhou curiosa. E os seus avós? Rafael hesitou. Fazia muito tempo que não falava sobre a família. Meu avô português morreu quando eu era criança. Mas lembro dele falando a mesma coisa que o seu. Que construção é sobre dar lar para as pessoas? E seu pai? Morreu há 5 anos. Deixou a empresa, mas... Rafael parou, não sabendo como continuar. Mas o quê? Acho que deixou algumas coisas que eu esqueci pelo caminho. Eles desceram em silêncio. No carro, Rafael estava mais pensativo. Isabela percebeu que algo havia mudado, mas não quis forçar. Amanhã posso mostrar os números da economia com o rejunte novo? Ela perguntou. Pode. E Isabela? Sim? Obrigado por me trazer aqui. Isabela sorriu. Era a primeira vez que ele agradecia alguma coisa desde que ela chegara na empresa. No caminho de volta, Rafael se pegou olhando diferente para a cidade. Cada prédio que passavam tinha sido construído por alguém como seu pai, como o avô de Isabela. Pessoas que trabalhavam com as mãos para dar lares para outras pessoas. Quando deixou Isabela no metrô, ela havia recusado que ele a levasse até em casa. Rafael ficou no carro por alguns minutos antes de partir. Pela primeira vez em 5 anos, ele estava ansioso para voltar a uma obra. Capítulo 3. A viagem que muda tudo. Você tem que estar brincando. Isabela olhou para Rafael como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Eram 2 semanas desde a visita à obra, e as coisas haviam mudado na Montenegro Construções. Rafael estava visitando os canteiros regularmente, questionando decisões que antes aceitava automaticamente. Ele, para horror de alguns gerentes,
conversando diretamente com os operários. É trabalho, Rafael insistiu, mexendo nos papéis sobre sua mesa. Preciso verificar pessoalmente o terreno em Ouro Preto antes de decidir se vale a pena comprar. E por que eu preciso ir junto? Porque você conhece a região. E porque... Ele hesitou. Suas análises têm sido úteis. Era a coisa mais próxima de um elogio que Isabela havia recebido dele. Mariana, que estava organizando os compromissos da semana, disfarçou um sorriso. Vai ser só um dia, Rafael continuou. Saímos cedo, vemos o terreno, voltamos à noite. Isabela pensou na possibilidade de ver os pais. Havia 3 semanas que não conseguia visitá-los, e eles estavam ansiosos para conhecer como estava sua nova vida em São Paulo. Tudo bem, mas eu dirijo na estrada de montanha. Você dirige que nem maluco na cidade, não quero morrer numa curva. Saíram de São Paulo às 6 da manhã numa sexta-feira. Rafael havia escolhido um carro menor para a viagem, um Civic, que Isabela aprovou por ser mais discreto. Os primeiros quilômetros foram silenciosos, com Rafael respondendo e-mails enquanto Isabela dirigia. Você não para nunca? Isabela perguntou, observando pelo retrovisor ele digitando furiosamente no celular. Empresa não para. Se eu parar, tudo para. Não é verdade. Mariana praticamente administra sua agenda. Os engenheiros tomam decisões técnicas sozinhos. Os supervisores resolvem os problemas das obras. Isabela reduziu para subir uma serra. Você se convenceu de que é indispensável, mas a empresa funcionaria muito bem sem você. Rafael levantou os olhos do celular. Obrigado pela confiança. Não é falta de confiança, é que você virou gerente de você mesmo. Fica controlando cada detalhe em vez de focar no que realmente importa. E o que realmente importa? Isabela pensou antes de responder. Decisões que só você pode tomar. Direção da empresa. Valores, princípios. Ela o olhou pelo retrovisor. Coisas que você esqueceu que existem. Rafael guardou o celular. Havia algo na paisagem mudando ao redor que o deixava inquieto. A cidade dando lugar ao campo, montanhas aparecendo no horizonte, um ritmo diferente de vida. Como é crescer no interior? Ele perguntou, surpreendendo Isabela. Diferente. Todo mundo conhece todo mundo. Você não é só Isabela, você é a filha do Antônio e da Maria, a neta do seu Carlos, que construiu metade das casas da cidade. Ela sorriu. Tem pressão também, mas é diferente. É pressão de não decepcionar pessoas que acreditaram em você. Seus pais apoiaram você vir para São Paulo? Apoiaram, mas com medo. Venderam umas coisas da pousada para me ajudar nos primeiros meses. Minha mãe chora toda vez que falo no telefone, achando que vou desistir e voltar. Rafael pensou nos próprios pais. O pai português que chegou ao Brasil com uma mala e um sonho, trabalhando como pedreiro até conseguir montar a própria construtora pequena. A mãe brasileira que apoiou cada decisão, cada risco, cada mudança. Meu pai também veio de fora, ele disse. Portugal. Chegou nos anos 70 sem saber falar português direito. Sério? Trabalhou como pedreiro por 10 anos antes de conseguir abrir a empresa. Minha mãe era filha de italiano, família de classe média que ficou horrorizada quando ela se casou com um imigrante pobre. Isabela olhou para ele com curiosidade. Era a primeira vez que Rafael falava da família sem parecer desconfortável. Eles apoiaram você a assumir a empresa? Rafael ficou quieto por um momento. Meu pai queria que eu fosse engenheiro civil, que entendesse de construção de verdade. Mas quando ele morreu, eu já estava há anos na parte administrativa. Transformei uma construtora pequena numa empresa grande, mas... Ele parou. Mas o quê? Acho que esqueci porque ele começou tudo isso. Chegaram a Ouro Preto na hora do almoço. A cidade histórica impressionou Rafael. Ele esperava algo menor, mais simples. Mas as ruas de pedra, as casas coloniais, a arquitetura preservada, tinham uma dignidade que ele não antecipara. É aqui, Isabela disse, parando em frente a uma pousada pequena, mas bem cuidada. A placa dizia, Pousada dos Santos, família desde 1987. Isa, minha filha. Antônio Santos saiu correndo da recepção antes mesmo deles descerem do carro. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, sorriso largo. Abraçou Isabela com força, como se não a visse há meses. Pai, esse é Rafael, meu chefe que falei.
Rafael se preparou para o constrangimento usual. As pessoas ficavam diferentes quando descobriam quem ele era. Mas Antônio apenas estendeu a mão com naturalidade. Prazer, Rafael. Qualquer amigo da Isabela é bem-vindo. Maria Santos apareceu na porta, uma mulher pequena, mas determinada, secando as mãos no avental. Vocês vão almoçar aqui, claro. Fiz galinha caipira. Mãe, a gente precisa trabalhar. Trabalho depois da comida, Antônio disse com autoridade paternal. Rafael, você é de São Paulo mesmo? Eu trabalhei lá quando era jovem. Durante o almoço, Rafael experimentou algo que não sentia há anos. Uma refeição sem pressa, sem celular, sem agenda. Antônio e Maria contaram histórias de Ouro Preto. Perguntaram sobre São Paulo. Trataram Isabela como a filha orgulhosa que eram de ter. Ela sempre foi teimosa, Maria disse, trazendo mais arroz para o prato de Rafael. Quando decidiu estudar arquitetura, não tinha como pagar. Mas ela arrumou trabalho, conseguiu bolsa, estudou de madrugada. Mãe, outra Isabela protestou vermelha. É verdade, dormia 4 horas por noite durante 5 anos, mas nunca reclamou. Rafael olhou para Isabela com novo respeito. Ele havia assumido que ela vinha de família de classe média, com pais que puderam bancar seus estudos. A realidade era bem diferente. Isabela me mostrou umas ideias muito interessantes para a empresa, Rafael disse. Antônio sorriu orgulhoso. Ela sempre foi esperta. Desde pequena ficava desenhando casas, reformando o quarto, imaginando como melhorar as coisas. Depois do almoço, foram ver o terreno que Rafael estava considerando comprar. Era uma área grande na periferia da cidade, com potencial para um conjunto habitacional que respeitasse o patrimônio histórico. O que você acha? Rafael perguntou para Isabela enquanto caminhavam pelo terreno. Tem potencial, mas precisa ser muito bem planejado. Ouro Preto não é qualquer lugar. É patrimônio da humanidade. Eles discutiram possibilidades, restrições legais, questões ambientais. Rafael percebeu que Isabela conhecia detalhes sobre a região que nenhum relatório técnico havia mencionado. No final da tarde, voltaram à pousada. Maria insistiu que ficassem para o jantar. Uma noite não vai matar vocês, ela disse. E Isabela precisa dormir direito pelo menos uma vez por mês. Rafael aceitou, surpreso consigo mesmo. Normalmente, qualquer mudança na agenda o irritava profundamente. Durante o jantar, Antônio começou a contar sobre seu tempo em São Paulo. Trabalhei lá nos anos 90. Construção civil também numa empresa grande. Ele tomou um gole de cerveja. Era uma época difícil. Os patrões não ligavam muito para os funcionários. Em que empresa? Rafael perguntou curioso. Montenegro Construções. Conhece? O silêncio foi instantâneo. Isabela parou com o garfo no ar. Rafael sentiu o estômago gelar. Conhece sim, ele disse devagar. É minha empresa. O clima na mesa mudou completamente. Capítulo 4. Revelações devastadoras. Antônio Santos ficou pálido. Maria parou de servir a sobremesa, o prato ainda na mão. Isabela sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Sua empresa? Antônio repetiu, a voz saindo mais baixa. Herdei do meu pai, José Montenegro. Ele fundou a empresa nos anos 80, Rafael disse, tentando manter o tom neutro, mas percebendo a tensão crescente. Antônio colocou a cerveja na mesa com mais força do que necessário. José Montenegro. Claro, devia ter imaginado pelo sobrenome. Isabela olhou de um para o outro, sentindo que algo terrível estava prestes a ser revelado. Pai? Ela disse devagar. Trabalhei para seu pai por 5 anos, Antônio disse para Rafael, ignorando a filha. De 1991 a 1996. Bom funcionário. Nunca faltei, nunca reclamei. Até o dia que caiu um andaime na obra da Marginal. Rafael sentiu um frio na barriga. Ele conhecia a história da empresa, mas os detalhes dos anos 90 eram nebulosos. Seu pai não gostava de falar sobre os primeiros tempos. Me machuquei nas costas. Fiquei 3 meses sem poder trabalhar. Precisava de fisioterapia, remédio, acompanhamento médico. A voz de Antônio estava ficando mais dura. Seu pai me demitiu por justa causa. Disse que eu estava inventando lesão para não trabalhar. Pai, não precisa... Isabela começou.
Precisa sim. Antônio se levantou da mesa. Fiquei desempregado por 2 anos. Ninguém queria contratar um pedreiro com problema nas costas. Perdemos o apartamento em São Paulo. Tivemos que voltar para Ouro Preto com uma mão na frente e outra atrás. Maria tinha lágrimas nos olhos. Foi uma época muito difícil, Rafael, muito difícil. Rafael sentia náusea. Eu não sabia. Meu pai nunca... Claro que não sabia, Antônio disse amargo. Patrão rico não quer saber do que acontece com funcionário depois que demite. Isabela estava em choque. Olhou para Rafael e viu no rosto dele uma mistura de horror e culpa que confirmava que a história era verdadeira. Como vocês reconstruíram a vida? Rafael perguntou, a voz quase um sussurro. Trabalho duro, Maria respondeu. Antônio não podia mais carregar peso, então começamos com a pousada. 2 quartos no começo, construindo devagar, economizando cada centavo. E foi assim que conseguimos pagar os estudos da Isabela, Antônio completou. Vendendo tudo que podíamos vender, trabalhando dobrado, para que ela tivesse a chance que a gente não teve. Isabela se levantou da mesa bruscamente. Preciso de ar. Ela saiu para o pequeno jardim da pousada, respirando com dificuldade. Rafael a seguiu alguns minutos depois. Isabela... Não, ela disse sem se virar. Não fala nada. Eu não sabia, juro que não sabia. Mas devia saber. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas de raiva. É sua empresa, sua responsabilidade. Era meu pai que administrava na época, eu tinha 15 anos. E quando você assumiu, nunca pensou em revisar os arquivos? Nunca se perguntou quantas famílias foram prejudicadas? Rafael não tinha resposta. A verdade era que nunca havia se preocupado com isso. Havia assumido a empresa focado apenas em crescimento e lucro. Toda a minha vida, Isabela disse, a voz tremendo. Meus pais me falaram sobre trabalhar duro, ser honesta, tratar as pessoas bem. Sabe por quê? Por causa do que seu pai fez com a gente. Isabela, eu posso reparar isso. Posso compensar sua família. Com dinheiro? Ela riu, mas não havia humor no som. Você acha que é tudo sobre dinheiro? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que você quis dizer. Isabela estava chorando agora. Vocês acham que podem destruir a vida das pessoas e depois jogar dinheiro em cima para resolver. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Você sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu estava começando a acreditar que você era diferente, que talvez você realmente ligasse para as pessoas. Eu ligo. Não liga, não. Você só fingiu que ligava porque queria me impressionar. Mas, no fundo, você é igual ao seu pai. A frase atingiu Rafael como um soco no estômago. Não sou igual a ele. É sim. A única diferença é que você é mais sutil. Mas o resultado é o mesmo. Famílias destruídas para vocês ficarem mais ricos. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O som dos grilos e do vento nas árvores contrastava com a tensão entre eles. Eu vou embora amanhã cedo, Isabela disse finalmente. Isabela, por favor. Não, Rafael. Não tem conversa. Não posso trabalhar para alguém que representa tudo que destruiu minha família. Ela voltou para dentro da pousada. Rafael ficou sozinho no jardim, olhando para as montanhas escuras ao redor de Ouro Preto. Dentro da casa, ouviu vozes baixas. Isabela conversando com os pais. Antônio falando em tom consolador. Maria fazendo aqueles ruídos que mães fazem quando querem proteger os filhos. Rafael entrou e os encontrou na sala. Isabela estava sentada entre os pais no sofá, os olhos vermelhos. Antônio, Rafael disse, a voz formal. Eu gostaria de conversar com você amanhã antes de voltar para São Paulo. Não tem nada para conversar, Antônio respondeu. Por favor, 5 minutos. Antônio olhou para Isabela, que acenou com a cabeça, cansada. 5 minutos, ele concordou. Rafael subiu para o quarto que Maria havia preparado para ele. Um espaço simples, mas limpo, com móveis antigos e uma vista para as montanhas. Deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Passou a noite pensando no pai, nas histórias que ele nunca havia contado, nos arquivos da empresa que nunca havia revisado. Pensou em quantas famílias, como a dos Santos, haviam sido prejudicadas ao longo dos anos. Pensou em Isabela, na coragem dela, na forma como ela o havia feito questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo.
e pensou na expressão de decepção no rosto dela quando descobriu quem ele realmente era. De manhã cedo, encontrou Antônio no pequeno café da pousada. Isabela havia saído para caminhar. Maria disse que ela precisava de tempo sozinha para pensar. Obrigado por me dar esses minutos, Rafael começou. Antônio apenas acenou com a cabeça, servindo café para os dois. Eu sei que nada que eu disser vai mudar o que aconteceu, Rafael continuou. Mas preciso que você saiba que vou investigar seu caso e todos os outros similares, e vou reparar os erros que foram cometidos. Com dinheiro, Antônio disse sem emoção. Com o que for necessário. Reconhecimento público, indenização, assistência médica retroativa. Rafael parou. Sei que não é suficiente, mas é o que posso fazer. Antônio o estudou por um longo momento. Isabela gosta de você, ele disse finalmente. Rafael ficou surpreso. Como sabe? Sou pai dela há 28 anos. Sei quando ela está interessada em alguém. Antônio suspirou. Mas também sei que ela tem princípios. E depois do que descobriu ontem, ela nunca vai me perdoar. Talvez. Ou talvez você precise provar que é diferente do seu pai. Como? Isso você que tem que descobrir. A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa. Isabela dirigiu o tempo todo, olhando fixamente para a estrada. Rafael tentou algumas vezes puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos. Quando chegaram à empresa no final da tarde de sábado, Isabela foi direto para sua mesa juntar suas coisas. Não precisa fazer isso, Rafael disse. Preciso sim. Ela colocou seus projetos numa caixa. Não posso trabalhar para alguém que representa tudo contra o que minha família lutou. E se eu mudar? E se eu realmente reparar os erros? Isabela o encarou pela última vez. Rafael, algumas coisas não têm reparo. Algumas pontes queimam e pronto. Ela saiu da empresa carregando sua caixa, deixando Rafael sozinho no escritório vazio. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente perdido. Capítulo 5. Caminhos de redenção. 3 semanas depois, Rafael estava no escritório às 10 da noite, cercado por arquivos empoeirados que não via há anos, caixas e mais caixas de documentos dos anos 90, relatórios de acidentes de trabalho, fichas de funcionários demitidos. Sua mesa parecia um cemitério de papel. Você não deveria estar aqui tão tarde, Mariana disse entrando na sala com mais uma xícara de café. Era a 5ª da noite. Preciso terminar isso, Rafael murmurou, não levantando os olhos de uma pasta marcada Acidentes de Trabalho, 1996. Faz 3 semanas que você está assim. Não dorme, não come direito, só fica fuçando esses arquivos antigos. Rafael finalmente olhou para ela. Mariana se assustou com as olheiras profundas, a barba por fazer, a aparência descuidada que não combinava nada com o CEO meticuloso que ela conhecia. Encontrei mais 4 casos parecidos com o do Antônio, ele disse. 4 famílias que foram demitidas depois de acidentes, sem assistência, sem indenização, sem nada. Rafael, e isso é só de 1996. Ainda tem mais 10 anos de arquivos para revisar. Mariana puxou uma cadeira e se sentou na frente dele. Em 10 anos trabalhando juntos, nunca tinha visto Rafael tão quebrado. Você não pode carregar todos os erros do seu pai nas costas. Posso sim. Porque quando assumi a empresa, perpetuei os mesmos erros. Quantas pessoas eu demiti sem pensar 2 vezes? Quantas famílias eu prejudiquei nos últimos 10 anos? Mariana não respondeu, porque não tinha resposta. Era verdade. Rafael havia sido tão frio e calculista quanto o pai. E a Isabela? Ela perguntou devagar. Rafael fechou os olhos. Isabela não quer nem falar comigo. Mudou o número do celular, não responde e-mail. Sumiu. Você tentou procurar ela pessoalmente? Tentei. Fui na pensão onde ela estava morando. A dona disse que ela se mudou. Não deixou endereço novo. Na verdade, Rafael havia tentado de tudo. Procurou Isabela em escritórios de arquitetura, perguntou para colegas da faculdade dela, até considerou contratar um detetive particular antes de perceber como isso soaria obsessivo. Talvez seja melhor assim, ele continuou. Talvez ela tenha razão. Talvez eu seja exatamente igual ao meu pai. Mariana se levantou irritada. Pare com essa autopiedade patética. Rafael olhou para ela surpreso.
Em 10 anos, Mariana nunca havia falado com ele desse jeito. Você quer saber a diferença entre você e seu pai? Ela continuou. Seu pai nunca teria perdido 3 semanas de sono por causa da consciência pesada. Nunca teria investigado os próprios erros. E, com certeza, nunca teria se apaixonado por uma mulher que o desafiava. Eu não disse que estava apaixonado. Não precisou dizer. Está escrito na sua cara há 1 mês. Rafael voltou a olhar para os papéis, mas as palavras tinham perdido o foco. Mesmo que eu estivesse, não importa. Ela nunca vai me perdoar. Então pare de tentar se redimir para ela e comece a se redimir para você mesmo. Mariana saiu da sala, deixando Rafael sozinho com seus arquivos e seus fantasmas. Do outro lado da cidade, Isabela estava sentada no chão de um apartamento praticamente vazio, comendo miojo e trabalhando no laptop. Havia se mudado para um lugar menor e mais barato após sair da Montenegro, e agora trabalhava como freelancer para pequenos escritórios. O celular tocou. Era Carla, sua prima. Isa, você precisa sair de casa. Faz semana que não te vejo. Estou trabalhando, Isabela disse sem muito ânimo. Trabalhando até 10 da noite num sábado. Isso não é trabalho, é fuga. Isabela suspirou. Carla conhecia ela bem demais. Não estou fugindo de nada. Está fugindo dele. Não tem nada para fugir. Acabou pronto. Isa, você sabe que eu nunca me meto na sua vida. Desde quando? Tá bom, eu sempre me meto, mas dessa vez é diferente. Carla fez uma pausa. Mariana me ligou. Isabela ficou alerta. A assistente dele? Por que ela te ligou? Porque está preocupada com vocês dois. Disse que ele não come, não dorme, está obcecado em revisar arquivos antigos da empresa. E o que isso tem a ver comigo? Isa, ele está tentando reparar os erros do passado, não só com sua família, mas com todos os funcionários que foram prejudicados. Isabela sentiu algo se mexer no peito, mas lutou contra isso. Muito conveniente. Agora que perdeu alguma coisa que queria, resolve ter consciência. Ou talvez você tenha acordado a consciência que ele sempre teve, mas estava enterrada. Isabela ficou quieta. Nos últimos dias, havia se pegado pensando em Rafael mais do que gostaria de admitir. Pensava nas conversas que tiveram, na forma como ele havia mudado durante as visitas às obras, no jeito como ele olhou para ela no jardim da pousada. Carla não é só sobre consciência, é sobre confiança. Como eu posso confiar em alguém cuja família destruiu a minha? Porque ele não é o pai dele. E você sabe disso. 2 semanas depois, Isabela estava saindo de uma reunião com um cliente quando viu Mariana esperando na recepção do pequeno escritório onde estava trabalhando. Mariana, como você me achou? Não foi difícil. São Paulo é grande, mas o mundo da arquitetura é pequeno. Mariana sorriu. Posso falar com você? 5 minutos. Foram para um café na esquina. Mariana parecia nervosa, mexendo com a alça da bolsa. Rafael não sabe que estou aqui, ela começou. Imagino. Isabela, eu trabalho com ele há 10 anos. Vi ele transformar a empresa numa máquina de fazer dinheiro. Vi ele demitir pessoas sem pestanejar. Vi ele virar uma versão piorada do próprio pai. Isabela não disse nada, apenas esperou. Mas nas últimas semanas, vi ele mudar mais do que mudou em 10 anos. Ele contratou uma empresa especializada para revisar todos os casos de demissão por acidente dos últimos 20 anos. Já encontrou 17 famílias que foram prejudicadas injustamente. Isabela sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. E não é só isso. Mariana continuou. Ele criou um fundo para assistência médica de todos os funcionários. Mudou a política de demissões. Está implementando todas aquelas ideias que você sugeriu sobre construção sustentável. Por que você está me contando isso? Porque ele está fazendo tudo isso sem esperar nada em troca. Não está tentando te impressionar, não está fazendo marketing. Está fazendo porque você o fez perceber que estava errado. Isabela mexeu no café pensativa. E também, Mariana continuou, porque nunca vi ele tão infeliz. Ele te ama, Isabela, mesmo que não admita isso nem para ele mesmo. Mariana, eu sei. Sei que é complicado. Sei que machuca. Sei que a história da família torna tudo mais difícil. Mariana se levantou. Só queria que você soubesse que as mudanças são reais e que talvez valha a pena dar uma chance.
Ela saiu do café, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, Isabela ligou para os pais. Pai, preciso perguntar uma coisa. Fala, minha filha. Se o Rafael realmente reparar o que foi feito com nossa família, se ele mudar a empresa de verdade, você conseguiria perdoar? Antônio ficou quieto por um longo momento. Isa, perdão não é sobre ele merecer ou não. É sobre nós não carregarmos raiva para sempre. Isso é um sim? É um vamos ver. Mas você precisa decidir se consegue separar o homem da família dele, porque são pessoas diferentes, em épocas diferentes. Isabela desligou o telefone e ficou olhando pela janela do apartamento pequeno. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se pensar se tinha cometido um erro ao sair da Montenegro Construções. Se tinha cometido um erro ao desistir de Rafael antes de dar a ele uma chance real de mudança. Capítulo 6. Reconstruindo o amor. Isabela estava parada em frente ao prédio da Montenegro. Construções há 15 minutos, tentando reunir coragem para entrar. 3 meses haviam se passado desde que saiu da empresa e agora estava ali com uma pasta na mão, o coração batendo descompassado. Vai ficar aí parada o dia todo? Ela se virou e viu Mariana saindo para o almoço, sorrindo. Mariana, eu estava decidindo se entra ou sai correndo. Mariana riu. Ele está no escritório. Reunião cancelada há 10 minutos. Isabela respirou fundo. Como ele está? Melhor. Comendo direito, dormindo mais, mas ainda... Mariana hesitou. Ainda pergunta sobre você. Indiretamente, mas pergunta. O que ele pergunta? Se eu soube de algum projeto seu, se algum cliente comentou seu trabalho, essas coisas. Mariana a estudou. Por que você voltou, Isabela? Isabela mostrou a pasta. Li sobre as mudanças na empresa. Os funcionários recontratados, o fundo de assistência, os novos projetos sustentáveis. E talvez eu tenha sido injusta. Talvez tenha desistido cedo demais. Mariana sorriu. 15º andar. Ele deve estar almoçando na mesa, como sempre. Isabela subiu no elevador com as pernas trêmulas. A empresa parecia diferente. Mais movimento nos corredores, funcionários conversando com mais naturalidade, uma energia diferente no ar. Parou na frente da porta do escritório de Rafael. Através do vidro, o viu debruçado sobre plantas arquitetônicas, uma marmita meio vazia ao lado. Ela bateu na porta. Rafael levantou a cabeça e ficou paralisado quando a viu. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Posso entrar? Isabela perguntou. Claro, entra. Rafael se levantou rapidamente, passando a mão no cabelo, tentando se recompor. Isabela notou que ele estava diferente, menos formal, mais humano. Como você está? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa que pretendia. Bem, trabalhando. Isabela se aproximou da mesa. Vi que você implementou o projeto das construções sustentáveis. Ah, isso. Rafael olhou para as plantas. Está dando certo. Economia de 22% nos materiais, prazo reduzido em 15%. E os funcionários que foram recontratados? Rafael a encarou. Você sabe sobre isso? São Paulo é grande, mas o setor da construção é pequeno. As notícias circulam. Eles ficaram em silêncio por um momento desconfortável. Isabela, sobre seu pai. Já conversei com ele. Isabela o interrompeu. Ele recebeu sua proposta de reparação. E está considerando. Mas não é sobre o dinheiro, Rafael, nunca foi. Eu sei. Rafael se aproximou. É sobre confiança, sobre provar que não sou igual ao meu pai. Isabela o estudou. Havia algo diferente em seus olhos. Menos dureza, mais vulnerabilidade. Por que fez tudo isso? Ela perguntou. As mudanças na empresa, as reparações, os novos projetos. Rafael hesitou. A pergunta que ele temia e esperava há meses. Por que você me mostrou que sucesso sem humanidade não é sucesso de verdade? Ele disse finalmente. E porque, mesmo que você nunca me perdoe, eu precisava me tornar alguém digno do seu respeito. Isabela sentiu algo se mexer no peito. Só do meu respeito? Rafael a encarou intensamente. Não, do seu amor também. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela se aproximou mais. Rafael, você sabe que não é simples, né? Nossa história, nossas famílias.
Eu sei. Sei que é complicado, sei que vai ser difícil, sei que talvez nunca consigamos esquecer completamente o passado. Mas talvez possamos construir algo novo por cima. Algo nosso. Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Construir é uma boa metáfora para um casal de arquitetos. Então é um casal? Rafael perguntou esperançoso. Ainda não sei, depende. Isabela abriu sua pasta. Vim aqui com uma proposta. Rafael arqueou a sobrancelha, curioso. Quero voltar, mas não como funcionária, como sócia minoritária de uma nova divisão da empresa. Que tipo de divisão? Isabela espalhou plantas e documentos na mesa. Arquitetura social. Projetos habitacionais de qualidade para baixa renda, preservação histórica, sustentabilidade urbana. Ela o encarou. Construção que faça diferença real na vida das pessoas. Rafael estudou os documentos. Era ambicioso, arriscado e exatamente o tipo de projeto que o Rafael de 6 meses atrás teria rejeitado imediatamente. Os números fecham? Ele perguntou. Fecham. Lucro menor no começo, mas reputação e impacto que vão trazer retorno a longo prazo. Isabela se aproximou. E vai dar a Montenegro Construções algo que dinheiro não compra. Propósito real. Rafael olhou para ela, para os projetos, para a mulher que havia virado sua vida de cabeça para baixo e o forçado a confrontar quem realmente era. Aceito, ele disse, com uma condição. Qual? Que você me deixe te levar para jantar hoje, para comemorar nossa nova sociedade. Isabela riu. Você não desiste nunca, né? Sou teimoso. Você não notou? Notei. É uma das coisas que mais me irritam em você. E uma das que mais te atraem também. Isabela o encarou, fingindo considerar a pergunta. Talvez. Eles passaram o resto da tarde revisando os projetos de Isabela, discutindo viabilidade, sonhando com possibilidades. Era como se o tempo perdido não existisse. A dinâmica entre eles voltou naturalmente. A complementaridade de ideias, a forma como desafiavam e inspiravam um ao outro. No jantar, num restaurante pequeno e aconchegante que Isabela escolheu, eles finalmente conversaram sobre o elefante na sala. Vai ser estranho, Isabela disse, mexendo no risoto. Trabalhar juntos, namorar juntos. Quem disse que vamos namorar? Rafael brincou. Isabela jogou um pedaço de pão nele. Você que disse há 2 horas. Ah, verdade. Rafael sorriu. Mas, falando sério, vamos ter que estabelecer regras, separar o pessoal do profissional. Concordo. Nada de discussões de trabalho na cama. Isabela Santos! Rafael fingiu escândalo. Estamos falando de cama já? Ela ficou vermelha. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, ele riu. E eu gostei. Durante os meses seguintes, eles construíram sua relação devagar, com cuidado, como arquitetos planejando uma obra complexa. Trabalhavam juntos durante o dia, desenvolvendo projetos que combinavam viabilidade financeira com impacto social. À noite, descobriam um ao outro como pessoas, não apenas como profissionais. A divisão de arquitetura social da Montenegro Construções ganhou reconhecimento rapidamente. O primeiro projeto, um conjunto habitacional que integrava diferentes classes sociais, virou case de estudo em universidades. Isabela foi capa de uma revista de arquitetura. Rafael deu entrevistas falando sobre capitalismo consciente e construção com propósito. Mas nem tudo foi fácil. Houve discussões sobre prioridades, pressões de investidores incomodados com os experimentos sociais, momentos em que as diferenças de origem pesavam na relação. Às vezes, você ainda fala como rico, Isabela disse numa dessas brigas. E você, às vezes, age como se eu fosse culpado por ter nascido em família com dinheiro. Rafael rebateu. Mas sempre encontravam um caminho de volta um para o outro. Sempre lembravam do que tinham construído juntos. 1 ano depois do retorno de Isabela à empresa, eles apresentavam seu projeto mais ambicioso. Um complexo habitacional em Ouro Preto que combinava preservação histórica com habitação moderna e acessível. Antônio e Maria Santos estavam na apresentação, orgulhosos da filha e surpreendentemente cordiais com Rafael. O processo de perdão havia sido lento, mas genuíno. Às vezes, Isabela refletiu enquanto observavam o pôr do sol do terraço do local
onde seria construído o complexo, as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. Rafael a puxou para mais perto. E às vezes precisamos de alguém teimoso o suficiente para não desistir de nós. Você está falando de mim ou de você? Dos dois. Ele riu, beijando-a. A empresa continuava enfrentando desafios, competição acirrada, pressões econômicas do país, a constante necessidade de equilibrar lucro e propósito. Mas agora eles enfrentavam tudo juntos, construindo não apenas edifícios, mas uma vida baseada em valores sólidos e amor verdadeiro. O projeto em Ouro Preto seria apenas o começo. Havia planos para expandir o modelo para outras cidades históricas, para criar um programa de capacitação em construção sustentável, para transformar a Montenegro Construções numa referência nacional em arquitetura social. Qual vai ser o próximo projeto? Rafael perguntou, ainda abraçando Isabela. Que tal uma casa? Para nós? Rafael sorriu. Uma casa seria perfeito. Com varanda para tomar café da manhã, jardim para as crianças brincarem. Crianças? Rafael a encarou. Eventualmente, Isabela riu. Muito eventualmente. Eventualmente, ele concordou, beijando-a novamente. Eles ficaram ali até escurecer, planejando o futuro, sonhando com possibilidades, sabendo que haviam encontrado algo raro. Não apenas amor, mas parceria verdadeira, propósito compartilhado. A base sólida sobre a qual poderiam construir uma vida inteira. E como bons arquitetos, sabiam que as melhores construções sempre começam com fundações bem feitas. Epílogo. 2 anos depois. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Isabela já estava acordada há 1 hora, sentindo o bebê se mexer na barriga de 6 meses. Rafael resmungou algo ininteligível, puxou-a para mais perto e voltou a dormir. Ela sorriu acariciando a barriga redonda. Era sábado, mas eles tinham combinado de ir a Ouro Preto para a inauguração oficial do complexo habitacional Vila dos Santos, nome escolhido em homenagem à família de Isabela. 2 anos de trabalho intenso, desafios burocráticos, pressões políticas e algumas noites mal dormidas, mas o projeto estava finalmente pronto. Bom dia, meu amor, Rafael murmurou, beijando seu pescoço. Como estão vocês dois hoje? Agitados. Acho que ele já sabe que hoje é um dia especial. Ele? Isabela riu. Ou ela. Ainda não sabemos, lembra? Rafael colocou a mão na barriga dela, sentindo um chutezinho. Seja lá quem for, já tem personalidade forte, igual a mãe. Cuidado com o que fala. Posso mudar de ideia sobre o nome. Eles haviam decidido esperar para descobrir o sexo do bebê, mas já tinham nomes escolhidos. Carlos, em homenagem ao avô pedreiro de Isabela, ou Helena, o nome da avó materna de Rafael. Durante o café da manhã no apartamento que compraram juntos, um espaço menor que a antiga cobertura de Rafael, mas com varanda e jardim que Isabela havia insistido. Eles revisaram a agenda do dia. Chegada em Ouro Preto às 10. Isabela leu de seu celular. Reunião com os primeiros moradores às 10h30, inauguração oficial ao meio-dia, almoço com meus pais. E à noite? Rafael perguntou, roubando um pedaço de sua tapioca. À noite voltamos para casa. Tenho consulta pré-natal na segunda-feira cedo. A gravidez não havia sido planejada, mas quando descobriram 3 meses atrás, ambos souberam que estava certo. Rafael havia chorado, literalmente chorado, quando Isabela mostrou o teste positivo. Vamos fazer diferente, ele disse. Vamos fazer melhor que nossos pais fizeram. Na estrada para Ouro Preto, no mesmo carro onde tudo havia mudado entre eles 2 anos antes, conversaram sobre a empresa. A Montenegro Construções estava passando por uma das piores crises econômicas da história do país. A recessão brasileira havia atingido duramente o setor de construção civil. Os números de março foram ruins, Rafael admitiu, dirigindo cuidadosamente para não balançar muito Isabela. Tivemos que cancelar 2 projetos em São Paulo. Mas o projeto de Belo Horizonte foi aprovado? Foi. E o de Salvador também. A divisão social está sustentando a empresa inteira agora. Era irônico. O que começou como um experimento de Isabela havia se tornado a parte mais estável e lucrativa da Montenegro Construções. Os projetos de habitação social,
com incentivos governamentais e parcerias com prefeituras, estavam resistindo melhor à crise que os empreendimentos de luxo tradicionais. Mariana disse que mais 3 empresas do setor faliram esse mês. Isabela comentou. Eu sei, está difícil para todo mundo. Rafael pegou a mão dela. Mas vamos passar por isso. Temos uma base sólida agora. Chegaram a Ouro Preto encontrando a cidade em festa. Faixas de bem-vindos ao Vila dos Santos decoravam as ruas principais. E havia uma multidão no local da inauguração. O complexo era lindo. 30 casas de arquitetura moderna, mas respeitosa ao patrimônio histórico da cidade, com praças centrais, área de lazer comunitária e um pequeno centro comercial. Tudo sustentável, tudo pensado para criar comunidade, não apenas moradias. Nossa filha, Antônio Santos disse, abraçando Isabela quando ela desceu do carro. Olha o que vocês fizeram. Maria apareceu logo atrás, carregando flores para decorar o palanque da cerimônia. Rafael, meu filho, como está nossa netinha aí? Rafael sorriu. Havia demorado mais de 1 ano, mas Maria finalmente havia começado a tratá-lo como família. Antônio ainda era mais reservado, mas cordial e, surpreendentemente, havia se tornado um consultor informal nos projetos. Sua experiência prática em construção era valiosa. A inauguração foi emocionante. 30 famílias recebendo as chaves de suas casas próprias, crianças correndo pelos jardins, vizinhos se conhecendo. Isabela fez um discurso sobre construir comunidades, não apenas casas. Rafael falou sobre negócios com propósito. Mas o momento mais tocante foi quando Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que havia morado a vida toda em casas alugadas, abriu a porta de sua nova casa e chorou de felicidade. É isso, Isabela sussurrou para Rafael. É por isso que fazemos isso. Durante o almoço na pousada dos Santos, agora expandida e modernizada, eles conversaram sobre o futuro. O bebê nasceria em agosto, bem no meio do inverno. Isabela queria tirar licença maternidade de 6 meses. Rafael estava aprendendo sobre licença paternidade, algo que jamais havia considerado antes. E depois, Maria perguntou, como vão fazer com o trabalho e o bebê? Vamos nos virar, Isabela respondeu. Muitas mulheres conseguem, e Rafael vai ajudar mais que a maioria dos pais. Vou mesmo, Rafael confirmou. Já estou estudando sobre trocar fraldas. Antônio riu. Rapaz, isso é a parte fácil. A parte difícil é não dormir por 6 meses. No final da tarde, quando se preparavam para voltar a São Paulo, Isabela quis passar pelo local onde seria construída a próxima fase do projeto, um centro de capacitação profissional em parceria com a prefeitura. Daqui a 5 anos, este lugar vai estar cheio de vida, ela disse, apoiando-se na cerca de proteção da obra. E nosso filho vai ter 5 anos, Rafael adicionou, abraçando-a por trás. Ou filha, ele concordou. Vai crescer vendo que é possível construir coisas que importam. Isabela se virou nos braços dele. Você se arrepende de ter mudado tanto a empresa, de ter perdido alguns clientes ricos, de ter complicado tudo? Rafael pensou na pergunta. Nos últimos 2 anos, a Montenegro Construções havia perdido alguns contratos importantes, investidores que não aprovavam a guinada social da empresa. Os lucros eram menores que no passado. A vida era mais complicada, mais arriscada. Nunca, ele respondeu. Antes eu construía prédios. Agora construo comunidades. Antes eu ganhava dinheiro. Agora eu durmo bem à noite. E antes você estava sozinho, Isabela acrescentou. E agora tenho você, e nossa família que está crescendo. Na volta para São Paulo, Isabela dormiu no carro, cansada do dia longo. Rafael dirigiu no silêncio, pensando em como a vida havia mudado. 2 anos antes ele era um CEO solitário, rico, mas vazio, construindo impérios, mas destruindo pessoas. Agora estava dirigindo de volta para casa com a mulher que amava grávida do primeiro filho, depois de ter inaugurado um projeto que mudaria a vida de 30 famílias. A empresa enfrentava desafios enormes, a crise econômica, a competição, as pressões constantes para voltar aos métodos antigos e mais lucrativos. Mas eles tinham algo que dinheiro não comprava: propósito real, amor verdadeiro e a certeza de que estavam construindo algo que duraria gerações. Na segunda-feira,
Isabela teve sua consulta pré-natal de rotina. O bebê estava bem, crescendo saudável, previsto para nascer no final de agosto. Rafael foi junto, como sempre fazia, segurando a mão dela durante o ultrassom. "Querem saber o sexo hoje?" a médica perguntou. Eles se entreolharam. "Queremos", Isabela decidiu. "É uma menina." Rafael sorriu tanto que Isabela teve certeza de que ele ia chorar de novo. "Helena", ele disse. "Helena Montenegro Santos." "Helena Santos Montenegro", Isabela corrigiu. "Ordem alfabética." "Helena Santos Montenegro", ele concordou beijando-a. No escritório da Montenegro Construções, Mariana organizava a agenda da semana quando Rafael chegou, ainda radiante com a notícia. "É menina", ele anunciou. "Parabéns." Mariana sorriu. "Já escolheram o nome?" "Helena Santos Montenegro." "Lindo." Mariana consultou seus papéis. E falando em futuro, chegaram 3 propostas novas de prefeituras interessadas no modelo Vila dos Santos. Onde? Tiradentes, São João del Rei e Diamantina. Todas cidades históricas mineiras. Rafael estudou as propostas. Eram projetos ambiciosos, que exigiriam muito investimento e risco em plena crise econômica. O que Isabela acha? Que devemos aceitar os 3. Disse que se não crescemos durante a crise, perdemos a oportunidade quando ela passar. Rafael riu. Típico de Isabela. Sempre pensando grande, sempre acreditando em possibilidades que outros não viam. "Então vamos aceitar os 3. Aquela noite em casa, eles jantaram na varanda do apartamento, planejando o futuro da filha que estava chegando, da empresa que estavam construindo juntos, da vida que haviam escolhido viver. "Às vezes ainda não acredito que conseguimos", Rafael confessou. "Conseguimos o quê?" "Tudo isso. A empresa funcionando, projetos que fazem diferença, nossa família." Isabela acariciou a barriga. "O mais difícil ainda está por vir. Criar nossa filha neste país, manter a empresa ética em tempos difíceis, equilibrar maternidade e trabalho." "Mas agora sabemos que é possível", Rafael respondeu, puxando-a para mais perto. "Uma construção de cada vez. Uma construção de cada vez", ela repetiu, beijando-o. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia eterna, caótica, desafiadora, cheia de problemas e possibilidades. Exatamente como a vida que eles haviam escolhido construir juntos. Não era perfeita, não era fácil, mas era deles. E como qualquer boa construção, havia sido feita sobre fundações sólidas. Amor, confiança, propósito compartilhado e a coragem de acreditar que era possível fazer diferente. Helena Santos Montenegro nasceria em agosto, num país em crise, numa família que havia aprendido que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em dinheiro, mas na diferença que conseguimos fazer na vida das pessoas. E ela cresceria vendo os pais trabalharem juntos todos os dias, construindo não apenas casas e prédios, mas comunidades, sonhos e um futuro melhor, um tijolo de cada vez.